pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu converso com a aprovada Jailene Duarte de Oliveira Fernandes. Ela que foi aprovada para a Polícia Penal do Piauí. Oi, Jailene, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo? Obrigada. Jai, para a gente começar, se apresenta para a gente, para quem está assistindo a gente agora, quer conhecer um pouquinho sobre você, fala de onde você é, a sua idade, formação. Pronto. Me chamo Jailene Fernandes, sou advogada, casada, tenho 30 anos e moro no Crato, Ceará. Uhum. O que fez você estudar para concurso público? Quando surgiu o concurso público na tua vida? Na verdade, isso já era uma ideia minha desde a faculdade. Só que assim, era uma ideia ainda muito, muito criança, né? Então, na faculdade, eu sempre ficava naquela dúvida se eu ia para concurso ou se eu ficaria na advocacia. Acabei me aventurando na advocacia. Então, quando eu iniciei a advocacia, que eu vi que realmente, como realmente era na prática, as dificuldades que a profissão enfrenta diariamente, aí eu decidi realmente que minha vida seria os concursos públicos, que eu não queria aquilo para minha vida, entendeu? Uhum. E por que você decidiu para a polícia, para a área policial? Porque na minha cabeça eu sempre tive bastante afinidade, né, com a área. Então, eu sempre fiquei, na verdade, entre tribunais e policiais. Eu acredito até que eu demorei um pouco a ser aprovada justamente porque eu ficava sempre mesclando as áreas. O que eu aprendi na marra que isso não era uma boa estratégia. Então, eu tive que realmente escolher entre tribunais ou policiais. Como eu sempre tive uma afinidade maior com a área, eu acabei optando pela policial. Uhum. Me fala um pouquinho dos concursos que você já fez até hoje, né? Como é que veio vindo o seu desempenho neles? Pronto. É, eu comecei realmente a estudar, eu estudei bastante. A primeira prova que eu mais estudei foi para a Polícia Civil do Ceará, acho que 2021, se eu não me engano. E meu desempenho não foi muito bom, porque era a primeira prova que efetivamente eu estava bastante focada. E era uma prova muito extensa, era uma prova que realmente você precisava estar dominando tudo, foi uma prova muito difícil. Então, meu desempenho não foi muito satisfatório. E, infelizmente, eu não consegui, né, a aprovação. Logo após a Polícia Civil do Ceará, surgiu, foi, eu acho que o Tribunal da Paraíba, se eu não me engano. Aí eu decidi focar para fazer o tribunal. Só que também eu não tive êxito, justamente porque sempre saía um próximo do outro, e sempre quando eu decidia mudar, eu mudava a área, e consequentemente eu não chegava lá competitiva. Então sempre eu acabava me frustrando. Então todas foram assim. Eu fiz Polícia Civil do Ceará, fiz tribunal, corrigindo, não era da Paraíba, era Tribunal do Piauí. Fiz Tribunal do Piauí, TJ de lá. Voltei, quando eu terminei, eu fiz CJ Piauí, eu fiz, aí eu migrei novamente para policial. Aí eu fui fazer PC Paraíba, que novamente sem êxito. E sempre assim, de todas as provas dessas anteriores, a que eu mais foquei foi Polícia Civil do Ceará. Mas infelizmente não era uma preparação constante. Era uma preparação assim, vou focar bastante nessa. Aí quando passava, eu já dava uma esfriada, né? Eu me desfocava um pouco. A correria do dia a dia, os problemas pessoais, trabalho. Então, eu nunca conseguia realmente manter um foco naquilo, sabe? E
A partir do ano passado, foi que realmente eu disse, não, eu preciso focar mais, eu preciso tomar uma decisão mais certa na minha vida, porque ficar somente achando que está estudando, achando que está fazendo prova, achando que é concurseira, sem ser, acho que é uma das maiores frustrações para a gente quando começa só vir reprovações. Então, a partir do ano passado, mais ou menos, final do ano atrasado para o ano passado, eu realmente foquei, inclusive diminui bastante minhas causas judiciais, porque eu não conseguia focar muito no estudo e no trabalho. Então, eu precisei abdicar uma parte do trabalho para poder conseguir realmente focar naquilo que eu queria, que era o concurso público, né? Em que momento você estudava? Porque você conciliava com o trabalho, né? Aí você estudava o quê? Na parte da manhã, acordava mais cedo? Ou preferia estudar à noite? Como é que era a sua rotina? Eu sempre tive bastante aproveitamento na parte da manhã. Minha advocacia, graças a Deus, eu tinha um pouco de flexibilidade no horário, porque não é sempre que a gente tem audiência e muitas das audiências também, hoje em dia, a gente faz mais no escritório e eu tenho um escritório na minha residência. Então, era mais em casa. E aí eu conseguia conciliar. Eu focava, eu tinha essa necessidade e eu priorizava muito o estudo. Então, eu sempre começava estudando de manhã, eu acordava 5h30, 6 horas, tomava o café da manhã e me ajeitava, tomava um banho, me organizava e já começava a estudar, mais ou menos umas 7h30, 8 horas. Eu já estava de frente ao computador e estudando. Quando aí eu parava, mais ou menos umas 9 horas da manhã, para dar uma descansada, tomar um café e voltava. Meia horinha depois voltava e meio-dia parava também para almoçar e depois do almoço, 1h30, 2 da tarde, eu voltava a estudar. 5 horas mais ou menos, eu parava e conciliava com a academia. Eu ia malhar e à noite eu mesclava. Às vezes eu estudava questões ou via alguma videoaula, ou então ia resolver meus processos, né? Peticionar e olhar as questões pendentes. Uhum. E final de semana, como é que era para você? Na verdade, eu não tinha final de semana, era domingo a domingo. Quando não era estudando, era peticionando. Muitas das vezes eu estudava até o sábado e o domingo eu deixava o domingo para fazer os processos, resolver as minhas questões. Quando tinha a demanda, né? Surgia a demanda. E as audiências eram quando ia surgindo, eu sempre tirava aquela 1 hora antes, 1 hora mais ou menos, para eu poder entrar na audiência, fazer os processos e depois voltava a estudar. Sempre era assim. Uhum. Você chegou estudar um tempo sozinha, né? E em que momento a Isso. ALS entra na sua vida? Entre esse ano, eu até ano passado, eu sempre fui uma pessoa muito difícil de seguir regras, assim, planejamento. Eu fazia meu planejamento e não conseguia seguir. Me frustrava. Meu esposo tentava também, porque ele sempre foi muito bom nisso, né? Inclusive, ele também estuda. Então, ele sempre era melhor que eu de planejar, fazer cronograma. Então, quando eu via que não dava certo os meus planejamentos, ele tentava fazer os meus. Não, deixa que eu faço. Vamos tentar aqui. Eu sempre ia tentando me adaptar, sabe? Me reinventando ali para tentar achar a melhor solução para o meu caso, porque a gente sabe que cada caso é um caso e cada pessoa tem aquela necessidade, tem aquela dificuldade. Então, quando eu tentava e não conseguia, ele vinha, tentava fazer o planejamento, mas sempre eu nunca conseguia êxito em nenhum planejamento. Eu tinha bastante dificuldade em resolver questões, eu não conseguia fazer questões, eu não conseguia revisar.
chegava no final do dia ou final do mês, eu ia olhar a bateria de questões que eu tinha resolvido, eu não tinha feito quase nada, porque na minha cabeça é estudar, estudar, e quando eu via um monte de teorias para ver, de lei seca, eu ficava ali bitolada naquilo e esquecia de revisar. Querendo ou não, eu acho que o concurseiro tem um pouco de preguiça de revisar, quando você não sabe, porque no meu caso eu não sabia. Assim, quando eu ia tirar o dia para, não, hoje eu vou revisar tal assunto. Geralmente os professores eles indicam fazer uma revisão rápida, né, de meia hora, talvez, mais ou menos. Eu passava 3 horas revisando, então isso não era uma revisão, né? Não era uma revisão eficiente. Então eu sempre tive muita dificuldade. Então, o começo desse ano, eu disse, não, eu vou entrar no LS porque eu não tenho condições mais de seguir só, porque eu vi a minha necessidade e não adianta a gente se enganar. Então, eu entrei, eu decidi e fui escolher a orientadora. Inclusive, eu procurei a minha orientadora de acordo com que parecesse mais com a minha trajetória, né? Então, entrei no site, olhei cada orientador, a descrição de cada um, e realmente vi que a Jordana era a pessoa que mais se aproximava daquela trajetória que eu vinha tentando, né? Aí eu acabei escolhendo por ela. Uhum. O que você acha, assim, o que você tem a destacar, um grande diferencial de estudar sozinha e estudar com uma orientação de estudos? O foco, a sensação de dever cumprido. Porque quando se estuda só, você não tem aquela sensação de dever cumprido, de acabou o dia, eu fiz aquela meta, eu concluí aquilo, eu senti que eu estou evoluindo. Isso só você não consegue ter essa sensação. E quando você está sendo acompanhado, quando você é acompanhado, tem todo aquele trabalho por trás, você termina o dia com aquela sensação de dever cumprido, de que realmente seu planejamento está andando, seu estudo está evoluindo. Porque quando você estuda só, você não sabe se você é o avançado, se você é um intermediário, se você é um básico. Na minha cabeça, eu sempre era básica. Na minha cabeça, eu nunca saí do iniciante. Só que não é assim. Então, você sendo acompanhada, você tem uma real noção de onde você está. Se você começa no básico, se você é iniciante, mas na medida que você vai evoluindo, você vai vendo, a plataforma vai lhe mostrando, o seu orientador vai lhe mostrando que você vai avançando. Então, eu acho que isso é muito importante. Tanto na a própria prática, você consegue ver isso nas provas e concursos, como até no seu próprio psicológico, porque você fica um pouco mais até tranquila. Eu não tinha essa tranquilidade estudando só. Uhum. E qual é a matéria que você teve mais dificuldade na sua preparação? As matérias. Eu sempre tive bastante dificuldade em conhecimentos gerais, português, raciocínio lógico e informática. Sempre foram meus calos. Eu acho que, eu até costumo falar que até hoje eu não tinha sido aprovada por conta delas, né? Então, sempre foi, assim, e principalmente português, porque português eu não consegui estudar só por PDF, não consigo focar só por questões, e sempre tenho que estar voltando para as videoaulas, apesar de já ter visto muitas videoaulas, mas sempre precisa ter aquela necessidade. Então, eu tenho muita dificuldade. Ô Jaime, fala um pouquinho da sua. Você era uma pessoa ansiosa nos estudos? Demais, demais. Como é que é lidar com a ansiedade sendo concurseira? É até complicado falar, porque a gente não lida. A gente sobrevive com aquela ansiedade pelo período todo. Principalmente em pós-edital. Pós-edital é ruir a unha direto, porque quanto mais próximo vai chegando da prova, mais ansioso você vai ficando. Então, é aquela coisa.
Quando eu estava muito ansiosa, eu tenho, graças a Deus, tenho meu marido, que ele apoia muito, então ele vinha e tentava me tranquilizar, é, eu tentava parar um pouco, assistir alguma coisa assim que me relaxasse. A gente tenta fazer uns meus alternativos, mas eu confesso que é um processo que não dá para fugir muito, não. É Uhum. impossível, quase impossível ser um concurseiro sem ansiedade. E em algum momento, assim, bater algum desespero ao ponto de você pensar em desistir de estudar para concurso? Várias vezes, várias vezes eu pensei em desistir. E como é que é voltar ao foco? Eu desistia, mas nunca parei completamente, sabe? Na verdade, eu queria desistir, mas nunca tive coragem de desistir. A questão é essa. Porque quando eu pensava em desistir, eu olhava para trás e via que minha única opção para conseguir a estabilidade, que eu acredito que seja o sonho de muita gente hoje, é a estabilidade. Então, eu via que ou eu passava por aquele processo, ou eu não conseguiria a minha estabilidade. E se eu desistisse, eu acho que psicologicamente isso é até pior, porque eu ia estar jogando toda a minha vida de estudo fora, né? Não ia fazer É. sentido. Qual seria o sentido da minha vida? Porque desde nova, essa vida de estudo sempre caminhou comigo, sempre fez parte da minha vida. Então, se eu não conseguisse ter sucesso naquilo que eu buscava, qual seria o sentido de eu ter passado essa vida toda estudando e não ter conseguido chegar ao meu objetivo e ter jogado tudo para o ar? Então, quando eu pensava em desistir, eu olhava para trás e via que não tinha como, tinha que É passar. caminho sem É, volta, né? queima o barco, não tem como voltar. É. Como é que era a sua véspera de prova? Você é daquela concurseira que estuda até o último momento? Ou você é aquela que não pega material, você tenta relaxar um dia antes? Como é que é você concurseira? Eu já fui ambas. Eu já fui daquelas que estudava até o último momento, surtando dentro de casa, e já teve momentos de eu ficar mais relaxada. Mas, de um modo geral, eu sou daquelas que estuda até, digamos, até o sábado à noite, ou o sábado à Uhum. tarde. Vou viajar, minha mala, acho que a metade da mala é só de material. Porque eu fico naquela ansiedade de, não, vou viajar, vou de carro, meu marido dirige, eu vou estudando essa viagem toda, mexendo no material. Aí eu sou dessas. Mas já tem Uhum. provas, a depender da prova, eu fico um pouco mais relaxada, mas não é porque eu quero, mas porque meu marido meu força. Não, você não vai ficar bitolada aqui estudando direto, porque isso não faz bem, né? Então, eu fico tentando, assim, me segurar mais à vontade. E confesso que até no dia da prova, no domingo, eu levo algum material, alguma folhinha para estar lá folheando antes de entrar para a sala. Aí depois jogo no mato, no lixo. Uhum. E especificamente para essa prova que você fez, que você foi aprovada, a Polícia Penal do Piauí, como é que estava a sua confiança para ela? Não tinha confiança. Na verdade, acho que eu nunca fiz nenhuma prova com confiança. A gente nunca está confiante, na verdade. Por mais que a gente estude, mas a gente sempre acha que precisava ter melhorado mais. E quando você chega na prova, chega na cidade, no colégio, e vê aquele monte de gente, você se sente ali tão pequena, sabe? Parece até que é um sonho tão longe, que você olha assim, meu Deus, mas tão pouca vaga, tanta gente, não é para mim, sabe? Então, Uhum. não chegava confiante, não. Mas e quando você viu lá que você foi aprovada, quando você viu seu nome na lista de aprovados, me conta como é que foi esse momento?
O surto começou da correção do gabarito, porque cada questão que eu corrigia era um ataque do coração. Porque geralmente quando eu vou corrigir meu gabarito, eu já espero que os conhecimentos gerais sejam uma negação, né? Eu já espero que eu comece errando. Então, quando eu comecei a corrigir o gabarito, que via aquela, tá certo, 2 tá certo, e vinha mais certo, eu digo, não tô acreditando nisso. Aí já o surto começou daí. Aí quando eu vi meu nome na lista, eu acho que é uma sensação única, que eu acredito que não tem como, é indescritível, só quem passa sabe. Você olha para trás e você vê o tanto que sofreu e não se arrepende. Não se arrepende e eu tenho certeza que se precisasse passar por tudo de novo, a gente passaria. Vale a pena no final, né? Vale. E foi meu primeiro estudo como LS, viu? Detalhe. Foi Primeira, seu primeira prova primeiro pós-edital que você fez com a LS? foi. Porque quando eu entrei para a LS, eu entrei no intuito de fazer PC Pernambuco. Então, eu já falei com Jordana e a gente já, inclusive, eu acho que eu vi 1 ou 2 semanas de pré-edital para PC Pernambuco, porque o edital estava iminente, né? E quando o edital saiu bem atípico, porque veio bastante disciplina que eu não costumava estudar, contabilidade, acho que estatística, é, sabe? Eu não tinha, assim, eu sempre tive muita dificuldade nessas disciplinas e não costumava estudar elas, né? Então eu pensei bastante e falei com Jordana e eu tive essa coragem de não ir. Eu disse, não, Jordana, eu não vou, porque vai sair PP Piauí e eu quero fazer, e eu sei que se eu for perder tempo no Pernambuco, eu não vou chegar competitiva, e eu não vou acabar me auto-sabotando, porque eu ia querer fazer as 2 provas e não ia acabar fazendo nenhuma, né? Então eu desisti e automaticamente já migrei para a PP Piauí. E graças a Deus deu certo essa decisão, né? Foi bem acertada. Foi uma decisão certeira. Foi. Se você fizesse uma análise agora de toda a sua trajetória como concurseira, desde o início até agora, tem alguma coisa, se você pudesse voltar atrás e mudar, você mudaria? Sim. Eu mudaria a questão do foco, assim, de ser decidida, de saber o que você quer, de não ficar pulando de galho em galho, que a gente costuma falar que é o concurseiro turista, né? Porque fica turistando por as áreas. Estou no tribunal, aí o pessoal fala, tu estuda para tribunal, eu digo, é. Aí daqui a 2 meses, tu tá fazendo prova para policial, eu disse, eu ficava, sabe, tribunal, policial, você não faz nada. Então, eu acho que se eu voltasse atrás, eu focaria em uma única área, né, até conseguir a aprovação, e com certeza eu procuraria pessoas para me dar auxílio, que no caso foi o LS. Porque para pessoas que têm dificuldade como eu, de seguir metas, de fazer planejamento só, não tem outra saída não. Você tem que ser direcionado por alguém. E faz muita diferença. Muito. A gente está chegando já no finalzinho da nossa conversa, né, do nosso bate-papo. E eu queria muito que você pudesse deixar conselhos para quem está ainda nessa luta, tentando, para quem está começando agora também, né, não sabe o que vai enfrentar. O que você poderia deixar de conselho para essas duas pessoas? Quem está entrando agora, não sabe o que vai enfrentar aí pela frente. E para essa pessoa que já está já tentando há um tempo, está batendo na trave, mas ainda não conquistou a aprovação. Quem está entrando agora, o que eu digo é paciência. Tenha paciência e tenha persistência. Porque você não consegue a aprovação, salvo exceções, lógico que a gente sabe que tem os foros da curva, mas que a gente não pode se apegar a essas pessoas. Então, na regra, é que você não consegue é muito difícil conseguir uma aprovação tão rápido. 2, 3 meses aí só de estudo, começando agora do zero, é muito difícil.
E você tem que saber que a trajetória não é fácil. É uma trajetória muito solitária. As pessoas ao seu redor, na grande maioria, não entendem a sua solidão, não entendem suas decisões. Então, muitos vão criticar por algumas decisões que você tem que fazer, por os isolamentos que você tem que ter, mas saiba que é necessário. E foco, porque sem foco você não consegue. Você tem que ter paciência e foco. Decidir o que você quer e ter a certeza que a aprovação vem. Ela pode demorar, mas ela vem. E quem está aí nessa luta, tentando, batendo na trave e não conseguindo, reajuste. Reinvente, procure ver qual é, analise suas fraquezas, tente fortalecer elas. Se for no meu, como foi no meu caso, a falta de planejamento e não conseguir seguir uma meta, seguir um raciocínio, uma cronologia, então procure ajuda profissional, como eu fiz, e é só alinhar as arestas, porque a aprovação vem também. Eu sou a prova viva que quando eu primeira entrevista com Jordana, eu estava totalmente desacreditada de mim mesma. Inclusive no questionário, que a gente faz, o questionário inicial, para ver se você é intermediário, se você é avançado, né? Na minha cabeça eu era intermediário, eu era iniciante de tudo, mas na verdade eu nem era. Então a gente entra totalmente desacreditada. Mas o que eu digo para essas pessoas é: não desacredite. Acredite em você, porque só você pode mudar a sua vida, mais ninguém. É isso aí. Jai, muito obrigada por ter aceitado conversar comigo, ter contado a sua Eu que agradeço o história, convite. ter falado, contado sua experiência. Foi muito legal saber de como você fez, né? Cada passo que você deu aí. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E vamos lá buscar outras aprovações. E parabéns por essa, né? Vamos comemorar por essa Com aprovação aqui no certeza. Tribunal do Piauí. Parabéns. E agora eu vou para o tribunal, viu? Agora você parte para o tribunal. Vou partir para o tribunal. Eu espero voltar aqui para te entrevistar de novo, então, para você me contar essa nova história. Ótimo, ótimo. Obrigada. Gente, obrigada a você. Pessoal, a gente está terminando aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.